com todos os nossos convidados da mesa redonda aqui já na sala, né? Nós já temos aqui já o Dante, da Academia Splash de Diamantina. Obrigado por todos terem aceitado o convite. O Marcos, representando a Flipper. O Cláudio também já está presente aqui, deixa eu confirmar, tá? Sim, o Cláudio representando a Academia Bonsoir. Tá? Nós temos a presença do Peter Thomas, que hoje é em parceria com a Evo. Nós vamos tocar esse evento aqui, essa mesa redonda aqui, com a participação de todos, né, Marco? E, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceito o convite. E vamos lá, vamos começar então. Nós vamos conduzir a mesa redonda num formato interativo. Quem quiser abrir o microfone e opinar na discussão, sejam todos muito bem-vindos aí, todos estão convidados a contribuir com informações. Nosso momento aqui agora é conectar informações, conectar pessoas, tá? A gente selecionou alguns conteúdos para dar um direcionamento, mas quiser falar, abre o microfone e vamos trocar informações aqui, tá? Marco, você quer fazer algum posicionamento ou já posso começar por aqui? Só queria mandar um abraço e boas-vindas a todo mundo aí. Valeu pela presença. Tamo junto, obrigado. Show de bola. Então, eu vou começar aqui, então. Vou começar com um bate-bola aqui com o Dante. O Dante, para quem não conhece, é um gestor de uma academia referência, não só em Minas, mas hoje no Brasil. É um case de sucesso no interior de Minas, na cidade que chama Diamantina, tá? E ele tem uma academia full, inclusive, tá? Ô, Dante, a gente tem uma perguntinha aqui para você, Pariano, acho que para os dois aí, né, que são os gestores que tocam business. Você já tem uma academia que já é referência aí, um case de sucesso há muito tempo, tá? E trabalha no modelo full, né? Modelo da sua academia tem aquática, tem lutas, tem coletivas. O que te fez enxergar a necessidade de ter um método, tá? E se diferenciar da sua concorrência local aí? O que te levou a dar esse movimento, Dante? Mais uma vez, bem-vindo e obrigado por estar participando com a gente. Gente, boa tarde. Eu não sei se meu vídeo está aparecendo aqui, está dando um erro. Aqui está aparecendo aí? O vídeo não, mas o áudio está perfeito. Tá, então vamos continuar. Eu sou aqui de Diamantina, a Academia Splash tem 28 anos, né? Fez agora em julho. E é realmente uma academia, modelo full, como diz o Alessandro, tem todas as atividades, né? De balé, taekwondo, natação, musculação, ginásticas e a água, que até veio do nosso nome, Splash, né? Que foi a nossa principal. E nesses 28 anos a gente tem que se reinventar. Então, de uns 5, 6 anos para aqui, nós estamos vendo que ficar mais do mesmo, nossa parte de aquática, de crianças, de programas como emagrecimento, funciona muito bem, e a musculação tradicional a entrega não era a mesma coisa. Então, a gente partiu para tentar o Control Fit, para fazer coisas diferentes, para tentar ter uma qualidade de entrega em todos os setores da academia, com qualidade, com entrega, com as pessoas ficando satisfeitas com os resultados, conectando com a gente, é uma questão muito disso. Então, com esse tipo de modelo, trabalhando com personal class, com menos gente, a gente consegue fazer isso. Legal, legal, Dante. Uma mudança bem grande, né? Para uma cidade pequena, academia com bastante alunos, e aproveitamos essa pandemia para realmente mudar a nossa chavinha para atender o personalizado, né? Exato. Você tocou num ponto aí que era o que eu ia levantar. A sua academia é uma academia com milhares de alunos, então é um modelo muito complexo, né, Dante? Eu sempre falo que a mudança para uma academia do porte da sua é como se fosse um Titanic que a gente está virando, né? Uma academia menor, às vezes, é um jet ski que rapidamente você vira ali, ele vai, mas a sua academia ela tem alguns desafios que não são pequenos, vamos falar assim. Como que tem sido isso aí para você? Você, na sua visão de gestor, qual que você acha que é o maior desafio e como que tem sido a percepção do teu cliente em relação a toda essa mudança que vocês vêm se envolvendo aí nos últimos meses? Acho que o maior desafio porque quando você resolve focar em um tipo de cliente, nesse tipo de treinamento, nós vamos perder boa parte da nossa base de clientes. Nós estávamos
muitos clientes nesse modelo de musculação e ginástica e vão cair para menos da metade. E vários já saíram, não se conectam, acham o preço caro, não quer esse tipo de serviço, quer malhar sozinho, não é, então, em compensação, as pessoas que valorizam isso, que a gente está conectando os novos, estão achando sensacional, é um tipo de entrega que não existe aqui na cidade, é uma coisa bem diferente para o interior. A academia virou um estúdio, mas um estúdio enorme. Nossa sala tem quase 400 metros quadrados só da musculação, e mais a parte de cardio, mais uma sala de ginástica grande, então realmente viramos um mega estúdio, e com entrega de qualidade. Não é só atendimento 4x1, 5x1, 3x1, é a entrega, né? Você tem que entregar, conectar com os clientes. Então, nós estamos mudando, não está rodando perfeitamente, mas é uma transição, vamos falar, um transatlântico, né? É uma mudança de 28 anos, de um formato todo mundo acostumado, virando completamente para propósito, pouco focado, é muito diferente. Ô, Dante, prazer falar com você de novo, cara. Eu queria te perguntar uma coisa. E se você não tivesse tomado essa decisão, o que você acha que ia acontecer? Eu acho que o que na minha cidade aconteceu pós-pandemia? As academias abriram com pouquíssima gente e baixando o preço. Então, nós íamos ficar, não sei, talvez diminuir o número de pessoas e qualidade, e partir para ser uma low cost. Então, a gente não tinha muita opção, porque o mercado, nessa pandemia, a gente já queria mudar há algum tempo, mas não tinha coragem, porque era aluno demais, não tinha coragem, era difícil. Nós criamos um produto premium, estava funcionando, estava crescendo muito, que era o Elos, mas no meio dessa pandemia, nós chegamos à conclusão que estava na hora ou de baixar, ou de lutar, de entrar no meio do mercado da musculação, que está só diminuindo os valores, como a gente está vendo em Belo Horizonte, todo canto, não é só aqui, ou fazer uma coisa personalizada, com valor diferente, uma entrega diferente. Então, nós optamos por isso aí, acho que é uma grande mudança dos últimos anos, é a nossa maior mudança dos últimos 6, 7, 10 anos, e é uma aposta de alto risco, mas eu aposto muito que isso aí é para o futuro, pós-pandemia, voltar ao normal, vai ser um grande diferencial, que as pessoas estão vendo que exercício é saúde, não é só... tem que ligar à saúde, tem estética, tem emagrecimento, tem tudo, mas como o Alessandro falou na palestra dele, não é só isso, né? Não é só hipertrofia e emagrecimento, tem muita parte de saúde, de tudo. Então, a gente está mudando para isso. Legal, Dante. Dante, sensacional. Você fez parece que foi até combinado. A sua fala foi meio que um resumo de tudo que a gente envolveu até agora. Mas, caso algum de outras pessoas que estão participando da mesa, o Peter, o Cláudio, Marcos, fiquem à vontade para interagir e conectar com a gente aqui, tá, pessoal? Só abrir o microfone, o Dante está aí à disposição. Marco, tem mais alguma coisa que você queira O Marcos trazer? quer falar. Eu queria, show. na verdade, fazer uma pergunta para o Dante, meu grande amigo Dante, que eu admiro muito. Um do maior desafio que eu vejo em qualquer negócio, tudo que eu participei na minha carreira, na minha vida profissional, para mim, o número 1 sempre é e será mão de obra, né, qualificada. Não vejo outro tão difícil, tão complexo e desafiador. Dante está no interior, né? Eu queria saber dele como é que é isso no interior. Eu não conheço, né, a atividade no interior. Como é que funciona isso, Dante? A mão de obra é farta, a mão de obra é muito restrita, tem mão de obra boa, qualificada. Como é que você se transita nessa situação aí em Diamantina? Na verdade, Marcos, no interior não existe mão de obra. Agora que nós temos uma universidade aqui com um bacharelado que começou, a primeira turma formou ano passado. Então, mão de obra é dificílima, mas a gente está com uma... O que a gente faz? É o pessoal e estágio, e vai treinando os estagiários, e contratando os estagiários, e oferecendo cursos, né? O Marcos e o Alessandro vieram aqui, deram curso para 15 pessoas, e a gente faz treinamentos internos, né? Participa do GARI e vai sempre, participa de curso online, traz outras pessoas de outros mercados para falar e tenta fazer, porque não existe. No interior é muito mais difícil. Você abre, por exemplo, você abriu eu precisar de um professor para o salão. A pessoa não vai saber só o básico da universidade, não vai ter nem experiência numa academia de grande rede, alguma coisa, só nas academias daqui pequenas. Então,
é realmente muito difícil. A gente trabalha com isso. Um dos motivos que a gente optou por isso, que nós estamos uns 4, 5 anos treinando uma turma muito boa, e se eu fosse partir para ficar com o mesmo valor, baixando o preço, ia ter que mandar muita gente embora. E agora você consegue engajar a equipe, treinar a equipe, fazer o povo entender o que é o control fit, movimento, atendimento de qualidade, você sair perdendo o time nessa pandemia ia ser uma coisa que, por médio e longo prazo, uma catástrofe. Então, nós optamos por fazer um atendimento personalizado, que gasta mais mão de obra, a gente conseguiu manter os nossos colaboradores realmente estavam engajados. E quem ia adorar isso ia ser a concorrência, né, Dante? Você ia dar de mão beijada um profissional capacitado por vocês, né? Talvez, né? Eu acho que é mais fácil eles irem trabalhar com o personal, porque a concorrência também está todo mundo demitindo, né? Com pouca gente, ia lotar de gente montando pequenos estúdios, atendendo com o personal em rua, em casa, usando esse know-how que eles têm. Dante, você tocou num ponto muito interessante, porque nesse novo modelo que a gente está trazendo, o Control Fit, que a gente está chamando de híbrido, a gente fez justamente pensando na dor do gestor, nas dificuldades que a gente vivencia no dia a dia, que tem muito a ver com isso que o Marcos trouxe, e por isso a nossa plataforma hoje é uma plataforma que ela une educação e tecnologia, né? Porque o gestor treinar a equipe e não conseguir fazer o retreino, né? Às vezes contratou um estagiário e aí a equipe toda foi treinada. Então, pela plataforma agora, qualquer profissional que você treinou, você abriu um processo seletivo, você está vendo que a equipe está perdendo performance, dentro da própria plataforma a gente consegue fazer esses retreinamentos constantes. Então, e com certeza eu concordo com o Marcos, a maior dor, uma das maiores dores são as pessoas, né, Marcos? Elas que movem as empresas, mas também são os nossos maiores desafios, né? A gente escolher aí o time com o qual vai representar o nosso negócio. Já vamos mandar um para o Marcos uma vez, vamos lá? Pode ser, Marcos? Se eu puder, se eu conseguir, pode. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Não tem um personagem. Perfeito. Marcos, a Flipper sempre foi uma academia que teve a atividade aquática como carro-chefe, ele era o destaque da academia. E, de repente, vocês resolveram, de certa forma, mudar um pouco esse nicho de mercado também, acrescentando a parte de treinamento físico com essa questão da metodologia própria. Queria saber o porquê disso e queria saber também como que tem sido essa experiência, como tem sido a transição, como tem sido a aceitação do público e de resultado também. Como que você tem visto o resultado de carteira de cliente, enfim, dados mais nesse sentido? A sua pergunta é ótima e fácil de responder para mim, né, que estou vivendo esse mundo aí desde 2017. Mas eu vou voltar um minutinho só no tempo da Flipper para você ver a curiosidade desse mundo, né, do dinamismo e das mudanças que acontecem continuamente. A Flipper começou genuinamente com água, né, 23 anos atrás, e, curiosamente, chegou um determinado momento que ela resolveu investir na musculação e abriu um galpão, né, alugou um galpão lateral ao prédio, hoje, que é o nosso, e montou uma musculação. Uma época ótima, inclusive naquela época ela estava bastante sozinha naquela região do bairro Castelo, concorrência pequena, etc. Então, a musculação teve um papel importante no crescimento da empresa nesse período aí de 10, 15 anos atrás. E a aquática vem sempre se mantendo, mas a musculação teve um papel importante em um determinado período de tempo. Aí começou uma certa decadência da musculação na Flipper, estou falando da Flipper, tá? Não estou falando de mercado agora. Não se fez um investimento necessário de modernização, começou a ficar um pouco ultrapassado. Quando eu assumi no final de 2016, e aí eu começo a responder o que você me disse, uma das primeiras coisas que eu estudei, né, aproveitando a minha experiência de gestão administrativa em grandes empresas, eu dei uma analisada nos parâmetros, nos números, e eu constatei claramente, o Marco, o Alessandro e demais, que a aquática era o carro-chefe naquele momento, sim. E ela estava pagando as contas e a musculação estava sugando. Estava sendo deficitária. Então, eu tinha que tomar uma decisão. Investir
investir, eu queria fazer um investimento alto na empresa, né, com recurso próprio. Eu vou investir na aquática, eu vou investir na musculação. A musculação, no momento de, como o Dante acabou de citar, preços em queda, concorrente cada vez mais concorrentes na região e próximos. Então, e eu tenho ali o mar vermelho, que é esse, e o mar azul, que naquele momento e continua sendo a natação, com pouca concorrência, com preços melhores, etc. Tem um custo um pouco maior sim, mas o ticket é bastante superior. Então, eu decidi, naquela ocasião, fechar a musculação, entreguei o galpão e fiz o investimento todinho direcionado na espaço de natação. Uma reforma que ficou muito bonita, por sinal, Alessandro, né? Vocês já estiveram lá, conhecem o espaço. E isso, num período, essa grande reforma começou em 2017. E, curiosamente, num período 2017, 18 e 19, todo mundo, né, está aqui no Brasil, a gente viveu um momento de extrema recessão, de dificuldade, todo o comércio reclamando, a gente sempre conversando com outros colegas de outros segmentos, e tem sido, e agora com a pandemia, acabou que 2020 era a esperança da gente avançar com crescimento econômico e, enfim, aconteceu o que aconteceu. Mas esses 3, 4 anos anteriores, o cenário era esse. E aí, a grata surpresa desse investimento, né? Nós conseguimos, de 17 até 19, um crescimento superior a 30% na carteira de clientes, na aquática, né? E um crescimento proporcional a esse também no ticket médio, nos preços praticados pela Flipper. Bacana. E aí, eu tinha esse espaço de 100 metros quadrados aproximadamente na parte superior, que foi vago. A pessoa que alugava ele da gente, que tinha um Pilates lá, resolveu montar em outro local. E aí veio aquela grande pergunta, o que fazer, né? Para que lado seguir? E eu tenho um lado meio inquieto de não se acomodar, eu recebi oferta de locação novamente, eu falei, não, eu não tenho que criar alguma coisa para esse espaço. Nossa academia hoje está muito bonita, está muito bem posicionada, eu tenho que agregar algo que condizente com esse padrão que ela atingiu. E aí, felizmente, um professor nosso encontrou a vida, né, nos fez encontrar com o Alessandro, e eu fui apresentado a vocês depois e a gente montou essa parceria. Resultado disso, inauguramos na primeira semana de outubro do ano passado, em 4 meses a gente já tinha ultrapassado a meta e a marca de 70 alunos no nosso estúdio. Hoje a gente já está, depois da retomada, né, que caiu bastante durante a pandemia, naturalmente, já retomamos, já ultrapassamos esse número em 3 meses, fechamos o mês passado, agora, de novembro, com 80 alunos. E a grosso modo, né, uma conta bem básica. Se você pegar 80, seria uma proporção 3 vezes, 3 por 1. Então, na musculação antiga, eu teria que ter pelo menos 3 vezes mais aluno para eu ter a mesma receita que eu tenho com os 80. Então, 8 vezes 3, 24. Eu estou falando aí de, no mínimo, 240 alunos eu teria que ter lá na musculação para ter essa mesma receita num espaço de 100 metros quadrados, com equipe de 4 professores, 4 profissionais, entendeu? Então, eu só estou vendo até o momento, Marco, Alessandro, Bonsoir, Peter e Dante, só estou vendo vantagens, porque o posicionamento é para um público mais exigente, sim, ele quer pagar mais caro, sim, ele está disposto a isso, mas ele quer um atendimento também que tenha uma agregação de valor clara, objetiva e efetiva, nada de teoria, tem que ser na prática. Acompanhamento de resultado mensal, né? Um atendimento diferenciado, uma equipe bem treinada, bem montada, que é sempre um desafio, como eu disse anteriormente. Então, para finalizar, estamos felizes com essa mudança estratégica. A decisão em 2016 de encerrar a musculação, naquele momento, foi acertada e direcionar os recursos para a aquática. A aquática cresceu, né, próximo de 35% a 40% nesse período, e agora, com esse novo investimento de final de 2019, segundo semestre de 2019, que foi interrompido pela pandemia, e agora retomamos isso aí com força total, a gente está muito confiante e acreditando que a gente entrou, né, nessa tendência que você acabou de apresentar aí, nas 20 principais aí. Eu acredito que a gente acertou essa escolha e agradeço, aproveito aqui para agradecer aí essa parceria forte que a gente tem seguido juntos, tá bom?
Legal, legal. Marco, muito bacana seu depoimento e é exatamente isso, né? Posicionamento. Muito, eu acredito muito nisso e os exemplos aí que você deu e que Dante agora está passando por um momento também de se reposicionar, eles são momentos que exigem de nós muita estratégia, né? Mas também quando o resultado vem, recompensa é muito forte, né? Muito legal. Ô, Alessandro, deixa eu só fazer um comentário adicional de Claro. um minuto, que eu acho que é interessante, porque só fazendo uma comparação que casa com isso que nós estamos falando. Quando a gente fez a reinvenção da aquática, a linha de raciocínio era exatamente essa, um posicionamento claro e forte. Então, tivemos que investir, naquele momento da transição, 2017 e 2018, principalmente, em equipe, nossos valores, nossa missão, tudo de uma forma mais profissional, que vocês citaram agora há pouco, né? Profissionalizar mais a gestão da empresa, enxugando a estrutura administrativa para focar o tempo das pessoas no cliente, entendeu? Então, trouxemos metodologia nova de trabalho na aquática, trouxemos equipe mais forte, investimos na estrutura, e isso que fez o crescimento. Então, eu estava na contramão do mercado. Enquanto o mercado estava chorando, se retraindo, a nossa empresa estava crescendo, e consistentemente. Eu tenho os números todos muito bem controlados, né? Porque isso faz parte da minha formação, inclusive. Então, eu tenho ano a ano o crescimento da empresa. Isso foi muito bacana. Então, fazer isso, se posicionar claramente. E só para fechar, quando eu fiz a primeira pesquisa de mercado no final de 2016, eu constatei que o meu principal concorrente da região tinha um preço muito superior ao meu. E eu falei assim, eu quero chegar nesse preço aí no espaço de até 3 anos no máximo, porque o preço, a diferença era muito grande. E eu preciso chegar nesse preço para poder realmente fazer jus ao investimento feito. E hoje eu tive até uma tristeza em saber, porque eu peguei o telefone e liguei lá como um cliente para saber como é que estavam os preços desse meu principal concorrente. Eu tive a triste notícia de ver que ele baixou os preços. Ele fez exatamente o caminho inverso que eu fiz nesse período. Eu acho que aí a estratégia dele, na minha opinião, humilde opinião, não é a mais feliz. Ele trilhou o caminho contrário. Legal, Marco, legal. Muito obrigado por contribuir. Eu vou para o último questionamento que a gente está conduzindo individualmente para cada empresa, e depois eu vou abrir um bate-papo para todos com a participação do Peter aí, que vai participar conosco. Só para a gente fechar esse individual com cada empresa, o Cláudio, pessoal. Cláudio é de Belo Horizonte aqui, Cláudio e Clarice, prazer termos conosco, da Bonsoir. Bonsoir foi uma empresa que fechou uma pré-pandemia, né? A pandemia não acabou ainda, mas nós já estamos retomando as atividades desde setembro e abriu outra. Cláudio, de uma forma bem breve, conta para a gente um pouquinho disso, como é que está sendo essa vivência de vocês, né? Vocês fecharam uma academia e reabriram, com certeza, uma outra empresa, né? Compartilhe um pouquinho disso aí para a gente. Boa tarde a todos. Um prazer estar aí participando dessa mesa redonda. A Bonsoir é uma empresa já consolidada aqui no bairro Floresta há 17 anos, né? Nós sempre tivemos aqui as lutas, a musculação e o pilates muito fortes aqui, né, na empresa, assim como as danças. Tem uma academia bem full, né? A metragem é uma academia grande, nós temos aqui 1.350 metros de área, e a gente estava bem posicionado assim, com relação ao movimento, né? Antes da pandemia, a gente estava com um movimento bem legal, né? Com a nossa musculação tradicional. Já era uma musculação diferenciada da concorrente, assim, que a gente já tinha montagem de treino, agendamento, montagem de treino, avaliações, aquele acompanhamento já, aquela preocupação de montar um treino individualizado. Mas eu e Clarice, né, enquanto profissionais da área, também nós somos formados em educação física, a gente via que podia mais, assim, né, que nós podíamos melhorar a nossa prestação de serviço, que a gente já abriu a Bonsoir com essa visão de se diferenciar pela qualidade, não por preço. E
eu tive uma surpresa, assim, né, uma tristeza, digamos assim, em 2015, eu tive que abaixar os preços. Então, isso foi uma dor muito grande, sabe? E aí, desde 2015 que eu venho, assim, a gente sempre veio nessa pegada de buscar melhorar a empresa. A gente trouxe o Pilates em 2011, que foi uma certificação lá em São Paulo, que a Clarice fez, com a Nélia Garcia. A gente trouxe a franquia para cá. Então, a gente sempre buscou colocar serviços de qualidade. E a gente sentia que a nossa musculação, se a gente não melhorasse ela, a gente sabia estrategicamente que se chegasse uma tempestade, igual está chegando aqui, vai abrir outras low costs, né, que em 2015 abriu 2 low costs aqui perto da gente. E aí eu fui nessa linha, ter que baixar o preço, porque eu não tinha algo mais ali para diferenciar do meu concorrente. E aí diminuiu o ticket médio e não consegui subir depois. E aí, assistindo lá uma palestra do Gary, nós visualizamos uma palestra do Alessandro e falamos, o Alessandro, com essa metodologia, ele vai encurtar um caminho aqui que a gente está trabalhando assim para melhorar, e eu acho que isso vai nos trazer aí um gás e nos colocar mais à frente, num tempo mais curto, para a gente conseguir, estrategicamente, estar melhor posicionado para quando o tsunami chegar, né, que a gente já sabia que ele ia chegar, porque até então estava vindo marolinha, né? Estava vindo essas redes locais. E o tsunami, que a gente sabe que tem, né, redes aí que estão melhor posicionadas no segmento low cost, estão chegando com tudo. Inclusive, agora vai abrir mais uma perto da gente aqui, e a gente está super tranquilo, porque agora nós não vamos cometer, né, não é que foi um erro, né, nós não vamos ter o receio, o medo de manter o nosso preço. E nós estamos posicionados diferente. Então, o Control Fit, né, todo o conhecimento, o estudo aí com o Alessandro, Marco Túlio, né? Mais uma vez agradecendo vocês trouxeram para a gente esse conteúdo, e nós já estamos assim implantando, a gente já está no processo de implantação, mas nós estamos sendo o contrário, nós passamos por uma crise de pandemia, estamos ainda vivendo essa crise, mas fizemos o contrário, né? Nós aumentamos nosso ticket médio, até fazendo as contas aqui, 40% nosso ticket médio. Então, nós abrimos aí o nosso anual, era R$ 89,90, ele está R$ 137 hoje, sabe? Então, na média dos planos que a gente tem, um aumento de 40% de ticket médio. E com isso, a gente sabe que não vai conseguir ter o volume, nós vamos, né, ter uma perda de cliente que não vai se identificar com esse trabalho, que isso é normal, a gente entende isso também. Mas a gente vê que é uma estratégia, né, a gente percebeu isso, que é a estratégia que a gente está utilizando para sair mais forte de toda essa crise, e na hora que eu tenho certeza que o mercado voltar a operar com a normalidade, nós vamos ter um crescimento aí, eu acho que até exponencial, né? Frente às perspectivas que a gente tem e a falta de concorrência nessa entrega de qualidade, que eu acho que, né, as pessoas estão focando muito no preço, que foi o que eu foquei no passado por não ter essa diferenciação de qualidade, e nós aprendemos aí com o passado e estamos aí preparados para, nos dias de hoje, né, já estamos entregando algo diferente que o Control Fit trouxe para a gente. Show, Cláudio. Obrigado. Cláudio e Clarice, né? Obrigado. São os dois. Sempre quando eu falo Cláudio, entendam-se que é o casal, tá? Quer complementar? Clarice quer complementar alguma coisa. Não, com certeza. Turma, Cláudio, só colocando um ponto aqui. Se tiver tempo, só de um ponto. Claro, pode falar. Que a gente não ainda está no modelo igual do Dante e do Marcos, né? Exatamente. Que é um modelo ainda de 1:4. Perfeito. Né? Nós ainda estamos num Control Fit mais adaptado dentro do que a gente julgou mais estratégico, que é ainda, a gente não diminuiu o nosso volume de uma hora para outra, a gente achou que estrategicamente não seria, pelo tamanho da academia, não seria o ideal agora. Então, nós estamos com ainda a musculação que, né, virou o BPM, que é o Bom Suar Programa de Movimento, com uma metodologia própria, com uma série de itens que a gente não tinha antes. E agora, para 2021, a gente vai para o estúdio, onde era uma sala de spinning. Nós vamos montar 1:4 para a gente pescar nesse aquário que a gente está, né,
colocando essas pessoas que já estão entendendo, já, que é o público que já tem um perfil de maior aceitação para esse produto também. Que é o prêmio, né? Que a gente vai lançar o prêmio agora em 2021. Exatamente, Cláudio. Show de bola. Obrigado, vocês dois, sim. É uma satisfação ter vocês como licenciados nossos. E, Cláudio, você falou exatamente o que eu ia falar. Se aumentou 40% do seu título do Supremo, nós vamos triplicar esse valor agregado aí, o ticket, com certeza. Vamos lá. Ô, Peter, queria apresentá-lo aqui para todo mundo. Muito obrigado por ter aceito o convite, a parceria aí da Evo com o Controfit. Eu queria fazer uma pergunta para você, aberto ao comentário a todos. O sistema, vocês dois são um sistema aí, vocês têm uma abrangência enorme em todo o Brasil. Como é que você está vendo essa perspectiva de pandemia com o cenário do fitness 2021, né? E o que você vê? Esse cenário está um cenário otimista? O que é preciso fazer para crescer da forma que os depoimentos que a gente ouviu aqui, né? Todos foram otimistas de abundância, de crescimento. Como é que você está vendo esse cenário aí? Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Olha, eu que agradeço. Pessoal, estão me ouvindo bem aí? Tudo certo? Legal. Boa tarde a todos aí, cara. Prazer enorme estar falando com vocês. Bom, olha, eu também estou otimista. Eu tô junto com vocês, cara. A gente, inclusive, soltou um release nosso, né? Uma reportagem nossa que fala um pouquinho desse otimismo, né? A gente acredita, a gente tem estudado bastante. Não sei se todos sabem, né? O Evo ele foi comprado por uma empresa americana, né? Que chama ABC Financial, que é a maior plataforma, né, de software do Brasil há 2 anos atrás. Então, é legal também que a gente consegue tá muito conectado, né, com as notícias de fora, né, e o Brasil sempre é uma indústria do fitness que segue um pouco a linha americana e a linha europeia, né, então tudo que acontece lá, a gente vê depois de um certo, cada vez um espaço menor de tempo acontecendo aqui no Brasil, né. Antes esse tempo era de 1, 2 anos, hoje é muito mais rápido, né, e nesses 2 lugares, né, a gente tem parceiros também na Espanha. O que a gente tem visto, o que tem acontecido, né, nesses países onde a crise já chegou, segunda onda, etc., é que a demanda por atividade física, ela não caiu, pelo contrário, ela aumentou. Né? As pessoas hoje, cada vez mais as academias estão conseguindo, né, se posicionar, né, como uma empresa de saúde, né, e não uma empresa de esporte e lazer. Né? Infelizmente, no Brasil, as pessoas ainda nos colocam, nos classificam como uma empresa de lazer, né, e esporte, e não como essencial, nessa briga aí que a gente ouve toda hora, somos ou não somos essenciais, mas lá fora o pessoal já treina um pouquinho mais pensando na qualidade de vida, e aqui a gente também enxerga que houve uma procura muito grande de pessoas novas nas academias, né, tenho conversado com muitos gestores, e pessoas que entenderam que querem realmente cuidar da sua saúde. Né? Então, assim, a gente tem uma demanda nova vindo das academias, menos academias, infelizmente, porque a crise, né, como qualquer crise, pelo nome da crise, né, crise ela tira as pessoas mais fracas, né, do mercado, e às vezes a pessoa não tem caixa para passar uma crise dessa, ou às vezes não está com essa estrutura tão montada, né, com uma gestão tão próxima, e várias academias fecharam, mas aqui que a gente enxerga um aumento considerável da demanda, né, as pessoas não vão deixar de querer treinar, a gente vê que a solução de treinar em casa, né, ela para o brasileiro é uma coisa assim que tem muita dificuldade. A gente viu aí numa pesquisa recente que 15% das pessoas que começaram a treinar em casa vão continuar, os outros 85% estão esperando as academias, né, a vacina, etc., cada um com um motivo vai voltar, e a gente acredita que a gente vai ter uma alta demanda de procura e menos academia, né, porque algumas não vão conseguir sobreviver nessa crise. Eu acho que a crise ainda em termos financeira a gente vai sofrer bastante ainda nesse final de ano, né, e um pouquinho comecinho do ano que vem, muito por conta né, às vezes a academia vem, a gente vê que a receita não veio na mesma velocidade, né, e os custos veio e voltaram, né, e às vezes você tem que pagar um pouco do passado. Então, pode ser ainda que a gente tenha aí algumas academias fechando nos próximos meses, mas a demanda é grande. Então, eu acredito que quem conseguir ficar no mercado, e acho que quem conseguiu, né, ficar, vai surfar uma onda aí, as vacinas já estão saindo, né, mundo afora. Então, acredito que até, sei lá, no primeiro ou segundo trimestre do ano que vem, a gente vai estar praticamente com a vacina aí, né, distribuída
no país inteiro. Então, acho que a gente vai ter realmente um ano de recuperação muito bom, né? A gente também está muito otimista e esse vai ser o cenário, né? Agora temos que esperar, né? No vírus a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas a gente está otimista, tem bastante gente, cliente nosso, que a gente conversa também, que sente que dezembro foi melhor até que de dezembro do ano passado, né? Por conta disso tudo. Então, é isso aí. Ó, o Marcos mandou aqui uma mensagem. Com certeza, Marcos, eu te ligo aqui, logo na sequência, aí para a gente falar do nosso programa, sem dúvida alguma. Fica tranquilo. Que show. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Peter, posso? Claro, deve. Aqui é bate-papo, Mar. É o seguinte, o seu segmento, lógico, né, tá na vida, faz parte da vida das academias, então vocês são um termômetro como o papelão, né? Para a indústria, vocês na mesma proporção para as academias. Vocês têm no seu segmento algum dado, alguma informação mais estruturada e embasada em relação a número de academias que, percentualmente, um range, não precisa ser nada preciso, mas pelo menos uma faixa de tanto a tanto, de quantas academias fecharam as portas nesse período agora, desde o início da pandemia? A gente fez, na verdade, Marcos, um estudo, né, em cima da nossa própria base, né, e de 2019 para 2020 triplicaram o número de academias aí que fecharam as portas, né? Então a quantidade aí, isso representa mais ou menos aí, a gente está estimando aproximadamente quase 1% do mercado fechou por conta dessa pandemia, né? A gente conseguiu conversar com muitos gestores que realmente não tinham condições de pagar a gente, etc., mas muita gente não aguentou, né? Então, a gente estimou aí que 1% do mercado, por esse motivo, né, declarou esse motivo para nós. A gente também não sabe se isso é fato ou de verdade, mas, por exemplo, dos cancelamentos que a gente tinha no Evo, o fechamento era um índice muito grande, né, dentro da proporção que a gente tinha, mas esse ano ela triplicou. Né? A gente tinha 30% mais ou menos das academias que encerravam os contratos com a gente baseado, né, alegando que o motivo do cancelamento era o fechamento da unidade, e esse número aí triplicou. Né? Então, ele foi quase 80% dos nossos cancelamentos no ano de 2020 foram em decorrência de pessoas que não sobreviveram a isso daí. A gente tem, na verdade... 1%? Fala, Marcos. 1% da carteira, seria isso? Eu estou achando muito pouco. 1% do mercado, vamos dizer assim. A gente acredita que 1% do mercado fechou por conta exclusiva disso, né? Tá. Você tem outros motivos aí de fechamento, mas esse é um número muito difícil de você prever, né? A nossa base também, a gente enxerga, as academias que trabalham com o Evo também são as academias um pouco mais estruturadas, né? O nosso software é para academias que têm uma gestão diferenciada, etc. Então, a gente acredita que na nossa base o fechamento foi menor do que os fechamentos aí de academias um pouco menos estruturadas, né? Que aí a gente acaba não atendendo, né? A gente não é um software que atende as academias que simplesmente querem controlar uma catraca, né? Tem opções aí muito mais baratas do que o Evo no mercado. Então, a gente realmente se preocupa com aquelas pessoas que querem uma gestão diferenciada, entendeu? Então, por isso que eu acho que a nossa taxa é um pouco mais baixa do que o que a gente acredita no mercado aí. Né? O próprio CREF, aí a gente tem acompanhado os números, isso é um número público deles, você vê que não tem muita interferência, né, na taxa de fechamento. Ela cresce um pouco, né, a taxa de mortalidade das academias, porém, eu acho que são motivos diferentes. Né? Você vê lá que não houve uma concentração muito grande, né, de academias fechando por conta disso. Né? Não sei se... É que é difícil também, né, Marcos, no Brasil a gente confia em algum tipo de dado, né? Desde do americano, a gente tem pouquíssimos dados. E, por exemplo, o mercado que a IRSA divulga, que tem 34 mil academias, nós do Evo questionamos muito esse número, né? Eles estão falando que tem 34 academias há 10 anos, né? E a gente acredita que esse número já passou de 50. Né? Se você for considerar estúdios, né, esse formato novo de academia, a gente acredita que tem muito mais. Hein? Tem parceiros nossos aí de fábrica de equipamentos de Pilates, por exemplo, que já venderam 28 mil estúdios de Pilates ao longo dos últimos 5 anos, entendeu? Então é difícil de a gente, às vezes, acreditar que a gente só tem esse número, mas é o número que a gente tem, né? Não tem muito o que fazer e é esse número que a gente se baseia.
Ô, Pete, você tocou num ponto muito interessante, que essa é uma questão que sempre eu fico intrigado. O quão o nosso mercado é carente de informações, né? Eu sou muito técnico e científico, então isso me incomoda muito. Você basear você querer traçar uma estratégia sendo que você não tem um dado confiável por trás, sabe? E quando veio a pandemia e eu estou acompanhando outros mercados além do fitness, eu vejo o quanto o nosso mercado ainda é muito amador em relação a isso, né? A gente pega outros mercados e os caras têm dados confiáveis para se embasar. Sem dúvida. É um dado interessante. Fala, Marcos. Desculpa, Peter. Não, eu queria só complementar um detalhe que o Alessandro comentou. Como eu trabalhei num ambiente totalmente diferente desse segmento, academias, né, que são como executivo em multinacionais, e um fato que me chamou muita atenção e que incomoda, me deixa desconfortável em relação ao nosso segmento, é que as grandes empresas, né, elas trocam informações. Por exemplo, quando eu vou fazer uma pesquisa de remuneração, né, a gente bate na porta dos nossos concorrentes e nós abrimos as informações. Normal, fiz várias vezes isso, vários trabalhos. E eu já estimulei, já provoquei, né, nos nossos encontros, inclusive, da gente fazer isso, porque eu acho que isso só nos fortalece. E eu sinto uma dificuldade de abertura das pessoas, que eu acho assim, totalmente fora de propósito, aí é a minha opinião de novo, eu sou extremamente o oposto. O que quiser compartilhar e o que eu puder compartilhar, eu vou compartilhar com qualquer um, e eu acho que isso só nos fortalece, nos ajuda a entender mais o mercado, a entender mais as nossas dores e buscar alternativa em conjunto, básico. Sem dúvida, Marcos. Eu compartilho aí também da mesma... As pessoas acreditam que, às vezes, ter a informação vai fazer alguma diferença, mas o que faz a diferença é o que a gente faz com a informação, né? Que aí cada um é único, né? E processa. Então, outro dado legal também, interessante para compartilhar com vocês, até para vocês verem, né? A gente fez uma análise também da nossa base de clientes e o volume de vendas, por exemplo, em média, que as academias recuperaram, né? É 82%. O que isso significa? Que se a gente pegar janeiro, fevereiro e março, antes da pandemia, é uma base de 100% de vendas, de volume de vendas. Então, o que você vende todos os meses? E agora, em novembro, com Black Friday, a gente viu que as academias conseguiram atingir 82% do mesmo volume, né? Então, elas estão 18% abaixo de vendas em relação... Né? Isso eu pego toda a minha base, são mais de 4 mil clientes, né? Então, é claro que isso é uma média, tem academias que estão muito melhores, academias que estão muito piores, mas essa é a média. E também a média no número de ativos, né, de pessoas matriculadas na academia, isso as academias sofreram ainda bastante, e a gente viu que a nossa base também está operando com 62% da sua capacidade. Né? Então, as pessoas aí estão quase 40% abaixo do que elas estavam, né, antes da pandemia. Então, a gente está acompanhando todos os meses isso daí, até para ver. Então, o que isso significa? Que retomou um pouco o consumo, né? Ou seja, as pessoas estão comprando, mas ainda não o suficiente para a gente conseguir ocupar esses 40% ainda, né? Quase 40%, né? 38% que está abaixo. Tem muita gente ainda com muito medo, né? Do vírus, né? De contagiar não só ele, mas às vezes tem medo de passar para familiares, etc. Então, a gente acredita que aí no primeiro trimestre, se as academias estiverem prontas, assim, e essa vacina de fato chegar, a gente está prevendo aí que vai vir uma correria de gente buscar o exercício. É uma coisa também muito interessante que aumentou mais de 1000% o acesso ao nosso aplicativo. Então, mais de 1000%, ou seja, 10 vezes mais, né, o uso do aplicativo nesse período de pandemia. Então, as academias conseguiram também entregar os seus serviços de forma digital, né? Claro que as escolas de natação aí, que é o seu caso, né, Marcos, talvez sofre um pouco mais com isso, mas a grande maioria conseguiu também entender que o escopo da academia não fica mais entre quatro paredes, né? A gente viu, por exemplo, academias virtuais surgirem do nada. Um cara montou uma academia, tem quase 2 mil clientes, cobrando uma mensalidade de aproximadamente R$150, e toda a entrega dele é feita dentro do aplicativo, o treinamento, todos os professores dele, todo o time dele, né, tá concentrado no lugar, e ele faz todo o treinamento, né, à distância. Se é correto, se não é correto, se o CREF autoriza, não autoriza, é outra questão, mas o cara está aí, né, usando inclusive a nossa plataforma, ou seja, ele está fazendo uma entrega
de uma academia de ginástica, musculação, ginástica, ele filma as aulas, ele, né, transmite as aulas online, e ele não tem 4 paredes, não tem o custo fixo de uma estrutura física, às vezes, para treinar. Então, você vê que muita coisa está mudando, e acho que tem bastante oportunidade surgindo aí para todos que souberem enxergar, né? Show, show. Pessoal, a gente está chegando aqui no final da nossa mesa redonda. Eu queria saber se alguém quer fazer mais algum comentário. E de antemão, agradecer mais uma vez a todos, né? O nosso movimento é esse movimento de conectar, de conexão de gestores, conexão de informação, acreditando aí que o fortalecimento vai vir a somar resultados aí, com certeza, para o ano de 2021. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que se doaram aí com a gente nessa tarde de sábado. E